Olá, amigos e amigas da Rádio Web Veneza Capital. Estamos aqui mais uma vez trazendo informações, notícias para você. Desde já agradecemos ao carinho da sua audiência e esta é mais uma edição do jornal Veneza Capital. Agora nós vamos às notícias que são destaques hoje. Bolsonaro tem novo teste positivo para coronavírus. De pacote anticrime à pandemia, Congresso analisa vetos presidenciais nesta quinta. Proporção de analfabetos cai para 6,6% em 2019 e ainda há 11 milhões sem ler no país. Volta às aulas pode aumentar a mortalidade de crianças por Covid-19, diz epidemiologistas. Você está na melhor web rádio da internet. Bolsonaro tem novo teste positivo para coronavírus. Vamos chamar o repórter Vitor Ribeiro. O presidente Jair Bolsonaro realizou um novo teste para a Covid-19 e teve resultado positivo novamente. No dia 7 de julho, o presidente já havia sido diagnosticado com um novo coronavírus. A Secretaria Especial de Comunicação Social informou por meio de uma nota que Bolsonaro permanece na residência oficial Palácio da Alvorada, acompanhado pela equipe médica da Presidência da República. E o Ministério da Saúde atualizou nesta quarta o balanço da pandemia do novo coronavírus. O país teve 39.924 novos casos confirmados de Covid-19 e já são 1.966.000 infectados que testaram positivo para o novo coronavírus. A doença causou 75.366 mortes, sendo 1.233 notificadas nessa quarta. O Ministério também divulgou o balanço semanal que contextualiza a situação do país em relação ao mundo. Há 2 meses, o Brasil é líder mundial em número de novas mortes semanais. De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, o número de vítimas da pandemia no país tem se mantido estável, com média diária pouco acima de 1.000 mortes. O número de óbito, infelizmente, é alto, mas gradativamente, nas últimas semanas, a gente tem verificado que o número de óbito tem se mantido relativamente constante. Quando você compara, por exemplo, com os Estados Unidos, que tem muito mais do que a nossa população, eles têm muito mais do que casos, e um país com uma renda per capita muito maior do que a nossa, mas mesmo assim, o nosso país é exemplo em recuperação. Nós temos motivos para mostrarmos ao mundo como um país em desenvolvimento faz um esforço imenso para salvar vidas diuturnamente dentro do seu sistema público de saúde. O boletim que mostra os dados mundiais indica que, apesar de liderar o ranking das mortes, o Brasil também tem o maior número de pessoas consideradas recuperadas da Covid-19 no mundo. São mais de 1.200.000 brasileiros que, depois do diagnóstico positivo, testaram negativo para a doença. As autoridades de saúde não dizem que essas pessoas estão curadas, porque não se sabe ainda por quanto tempo elas ficam imunes ao novo coronavírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Muito obrigado a você que está sempre conosco, nos dando o carinho da sua audiência, aos amigos que sempre têm acompanhado as notícias e as informações aqui através da Rádio Web Veneza Capital, a rádio da Veneza brasileira, é o som potente da Rádio Veneza para todo o mundo. Taxa de analfabetos cai para 6,6%, mas eles são 11 milhões. Vamos chamar a repórter Tâmara Freire. É com você, Tâmara. De 2018 para 2019, a taxa de analfabetismo no Brasil caiu de 6,8% para 6,6% da população acima de 15 anos. Mas isso significa que o país ainda tinha cerca de 11 milhões de pessoas que não sabiam ler ou escrever, apesar de já terem passado da idade comum para o aprendizado. E de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, este também é um problema regional e de raça. Mais de 56% das pessoas nessa situação viviam no Nordeste, e enquanto a taxa de analfabetismo entre os brancos cai para 3,6%, entre os negros ela sobe para 8,9% e passa de 1/4 da população preta ou parda com mais de 60 anos. Mas, de maneira geral, os índices mostram redução das taxas com o passar dos anos. Em 2016, a proporção de analfabetos em todo o Brasil era de 7,2% e passava de 20% no caso das pessoas acima de 60 anos, chegando a
30,7%, considerando apenas a população negra idosa. No entanto, como explica a analista do IBGE, Adriana Berengui, isso não ocorreu com a intensidade planejada. Tem uma meta no Plano Nacional de Educação, a meta 9, como alvo, a redução da taxa do analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais para 6,5% em 2015 e a erradicação total até o ano de 2024, como se a gente tivesse aí 4 anos atrasado. Isso em termos de Brasil. Regiões como o Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país já atingiram essa meta lá em 2016, Então, as regiões Norte e Nordeste acabam sendo o grande desafio. O suplemento sobre educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostra ainda outro desafio para o Brasil alcançar a erradicação: o crescimento da taxa conforme aumenta a faixa etária, passando para 11,1% entre as pessoas com 40 anos ou mais e chegando a 18% quando se considera apenas a população com mais de 60 anos, o que equivale a 6 milhões de pessoas, mais da metade do total de analfabetos do país. De acordo com o IBGE, isso comprova que, com o passar dos anos, a maioria dos brasileiros passou a obter instrução na infância, mas também comprova a necessidade de instruir na idade adulta quem não teve a oportunidade de estudar quando era criança. O vendedor Onofre Teixeira Filho chegou a cursar a primeira série na infância, mas no meio da segunda, aos 8 anos, precisou sair para trabalhar e ajudar a sustentar a família. Ele até recebeu a alfabetização básica, mas tinha dificuldades para se expressar e para compreender o que lia, e sofria discriminação por isso. Então, aos 46 anos, com a vida estabelecida e os filhos já criados, concluiu que tinha chegado a hora de voltar a ser aluno. Mesmo antes de eu retornar à escola, eu sempre dizia que eu fui abortado da escola, porque para mim a escola era um lugar especial. Eu não quis sair da escola, eu fui tirado. E aí eu me retornei, para a escola. No dia eu me emocionei quando eu estava fazendo a minha inscrição na secretaria. Eu escutava as crianças, o horário ainda tinha criança na escola, e eu escutava o barulho das crianças na sala de aula, na parte de cima, e parece que estava voltando assim um filme na minha cabeça, E eu me senti de novo acolhido na escola. Aquele sentimento de aborto, que eu fui abortado da escola, foi um sentimento que desfez. Onofre é a prova de que erradicar o analfabetismo é apenas o primeiro passo, já que mais da metade dos brasileiros acima de 25 anos não havia completado a educação básica em 2019, incluindo os 32,2% que tinham apenas o ensino fundamental incompleto. E novamente as desigualdades pioram esse quadro, já que 57% dos brancos concluíram até o ensino médio versus 41,8% dos negros. E essa proporção, que chegou a 54,5% no Sudeste, ficou abaixo de 40% no Nordeste. Entre as boas notícias, o percentual de pessoas com ensino superior completo passou de 15,3% para 17,4% em 3 anos. A média de anos de estudo da população brasileira também avançou, de 8,9% para 9,4%, mas passou de 10 anos no Sudeste e chegou a 10,4% entre as pessoas brancas, ficando em apenas 8,1 anos no Nordeste e 8,6 entre a população preta e parda. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Música de qualidade, informação, notícia, entretenimento é aqui na sua Rádio Web Veneza Capital, a rádio da Veneza brasileira, 24 horas com você. É onde você pode encontrar uma programação de primeira qualidade na web, tá certo? Então não deixe de acessar o nosso site radiovenezacapital.com, como também as nossas plataformas digitais, principalmente os nossos aplicativos, o aplicativo Rádio Veneza Capital no Play Store e o aplicativo Rádiosnet, onde você pode encontrar o som potente da nossa rádio, tá certo? Então venha curtir com a gente nossa programação, são programações diversas, com diversos locutores, então fica aí ligadinho, conectado com a gente. Volta às aulas pode aumentar mortes de crianças por Covid-19. Vamos chamar a repórter Eliane Gonçalves, que tem mais informações sobre esse assunto. É com você, Eliane.
O professor de epidemiologia da Faculdade de Medicina da USP, Eduardo Massad, calculou que a retomada das aulas em agosto pode aumentar o número de casos de Covid-19 em crianças e elevar muito a mortalidade. Segundo ele, o número de novas infecções pode quadruplicar em 15 dias. Nós temos no Brasil 500 mil crianças portadoras de vírus zanzando por aí. Se você abrir agora em 1º de agosto, mesmo usando máscara, mesmo botando 2 metros de distância, o que nós vamos ter? No primeiro dia de aula, nós vamos ter 1.700 novas infecções, com 38 óbitos. Isso vai dobrar depois de 10 dias e vai quadruplicar depois de 15 dias. Abrir as escolas agora é genocídio. Pelos cálculos do epidemiologista, o número de mortes de crianças abaixo de 5 anos até agora foi de pouco mais de 300, mas pode chegar a 17 mil até o final do ano, com o retorno das aulas presenciais. Se a gente abrir a escola, 17 mil crianças vão morrer e não precisariam morrer. Todo o resto dos problemas você consegue dar um jeito de resolver. Perder 17 mil crianças não há solução. Se perder um ano letivo, ninguém vai morrer por causa disso. Então, todas as crianças do Brasil vão repetir de ano. Como diria o presidente, e daí? Qual é o problema de repetir de ano? Agora, se a gente abrir sem um planejamento muito bem feito, sem um monitoramento muito bem feito, o que vai acontecer é que vão morrer 17 mil crianças. Contra 300 e poucas com o curso natural da epidemia com a escola fechada. Já a pesquisadora da Universidade de Oxford, na Inglaterra, Beatriz Kira, lembra que o impacto das escolas fechadas tem sido maior para estudantes de renda mais baixa e que é preciso colocar em prática políticas públicas que ajudem a reduzir as desigualdades do ensino à distância. O fechamento das escolas afeta desproporcionalmente alunos de escolas públicas que não têm acesso a materiais alternativos de ensino. Então, se a gente pensar que é quase um ano perdido, a defasagem desses grupos de pessoas que já têm uma desvantagem é enorme. Não estou dizendo que tem que abrir ou que tem que fechar, mas eu acho que tem várias questões que os formuladores de políticas públicas precisam levar em consideração na hora de tomar essas decisões difíceis. Já no estado de São Paulo, as aulas presenciais estão programadas para recomeçar em setembro. Segundo o secretário executivo do Comitê de Contingência para o Coronavírus, João Gabardo, o risco de retorno às aulas é relativo. O risco de crianças de retorno às aulas, ele é considerado um risco intermediário. O número de casos em crianças é muito pequeno e, quando ocorre, são casos considerados casos leves. Evidente que uma criança pode ter doenças respiratórias que podem complicar na presença do vírus, mas são casos esporádicos, não é a regra. Além de São Paulo, outros 8 estados e o Distrito Federal estão prevendo retomar as aulas presenciais entre agosto e setembro desse ano. Na Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Queremos agradecer a você, amigo e amiga, que está conosco através das plataformas digitais da nossa Rádio Web Veneza Capital. Você que está acessando aí o nosso site www.radiovenezacapital.com, também através dos nossos aplicativos, o aplicativo exclusivo da Rádio Web que você pode baixar no Play Store, Rádio Veneza Capital, você vai lá e baixa o nosso aplicativo exclusivo, ou também através do aplicativo Radiosnet, onde você pode ouvir o som potente da Rádio Web Veneza Capital. Olha, de pacote anticrime à pandemia, Congresso analisa vetos presidenciais nesta quinta-feira. Vamos chamar a repórter Cariane Costa. É com você, Cariane. Está marcada para esta quinta-feira a sessão do Congresso Nacional para a análise de vetos presidenciais. Nesta quarta, em sessão virtual do Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, lembrou que foi firmado um acordo com o governo para manter, no marco do saneamento, sancionado também nesta quarta, o artigo que garantia aos governos locais até 2022 a continuidade dos contratos de programa. Nesses contratos, prefeitos e governadores firmavam termos de parceria diretamente com as empresas estatais, sem licitação. Alcolumbre disse que vai articular para a derrubada do veto presidencial. Pelo compromisso de governo de vetar alguma parte do projeto, mas de sancionar outra parte. Eu levanto essa bandeira e tenho o apoio da maioria esmagadora dos senadores. A gente tem como corrigir aqui na sessão do Congresso Nacional isso, dar a resposta do que foi construído no plenário da sessão do Congresso Nacional. A sessão desta quarta-feira no Senado foi marcada por votações importantes. Os senadores aprovaram a medida provisória de socorro ao setor aéreo
durante a pandemia do coronavírus. Na prática, a proposta aumenta o prazo para reembolso de passagens aéreas de 7 dias para 1 ano e suspende as multas por cancelamentos de passagens para consumidores que aceitarem receber créditos junto às empresas aéreas. Pelo texto, o reembolso em razão do cancelamento de voos é válido entre 19 de março e 31 de dezembro de 2020. A proposta também autoriza o saque do saldo de contas do FGTS por aeronautas e aeroviários atingidos pela suspensão ou redução de salário. O relator da matéria foi o senador Eduardo Gomes, do MDB. Para que a gente dê a esse setor brasileiro pelo menos a chance de sobrevivência. Basta visitar qualquer aeroporto do Brasil para entender que nós estamos falando de um setor que teve a sua política de sustentação absolutamente arrasada pela pandemia do Covid-19. Agora, a medida provisória de ajuda à aviação civil segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Foi aprovada também na sessão desta quarta-feira a medida provisória que concede uma linha de crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem a folha de salários durante o estado de emergência devido à Covid-19. O empréstimo poderá financiar os salários e também as verbas trabalhistas por 4 meses. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Terminamos aqui mais uma edição do Jornal Veneza Capital. Agradecendo ao carinho da sua audiência, fique ligadinho sempre com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E mais informações, mais notícias, você acesse o nosso site radiovenezacapital.com e lá tem muitas notícias para você se informar durante todo o dia de hoje. Agradecemos ao seu carinho, tenham todos um dia cheio de alegria. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Não esqueça, Rádio Veneza Capital, a rádio da Veneza brasileira.